Em um refúgio para o amor, no próximo capítulo. A casinha da Clara e da Julieta vai cair, e o golpe da barriga vai fracassar literalmente. Isso porque Melissa vai ver a Clara saindo com o amante dela. E na mesma hora ela vai ligar para o Rodrigo. O rapaz percebe que caiu no golpe planejado por Clara, Julieta e Roselena. Rodrigo vai preparar um castigo para cada uma e vai se vingar da pior forma. Essa vai ser a melhor cena que passará na novela e levará o público à loucura. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e inscreva sua cidade nos comentários. Isso acontece quando a Luciana está dormindo e Clara vai ligar para a mocinha. Ela vai ameaçar a Luciana dizendo que ela e Rodrigo vão de vez morar no Canadá e que Luciana trate de esquecer Rodrigo de uma vez por todas, pois se ela voltar a procurar Rodrigo ou receber ligações dele, Luciana vai ter seu bebê roubado, assim como Roselena fez com ela há 20 anos atrás, e que Luciana não verá seu filho crescendo. A mocinha ficará completamente paralisada e Clara fala que Luciana aproveita para sentir o filho dela na barriga mesmo, pois assim que ele nascer, ela jogará ele no lixo ou doará para algum estranho criar. E Luciana responde que Clara não precisa ficar preocupada em perder tempo planejando maldades, pois ela jamais arredará o pé do lado do filho dela. A mocinha vai humilhar a Clara e fala que ela faça o que quiser, pois mesmo assim, Clara nunca será amada e nunca será desejada como ela. Luciana vai desligar o telefone e fala para si mesma que nada nem ninguém vai tirar o filho dela. Clara ficará sentada na cama pensando que Luciana está certa, pois Rodrigo nunca amou ela e nem a deseja, e que isso a faz muito infeliz. Depois, Luciana voltará a dormir e terá um lindo sonho. Ela vai sonhar com seu bebê. Ela estará no hospital com seu filhinho, e Paz vai chegar com o Cláudio. Paz vai mimar o netinho com muito amor, e Luciana estará muito feliz. Depois chegará Rodrigo, que também está contente em ser pai. Ele chegará perto da Luciana e fala que ele é o homem mais feliz dessa vida. E Luciana fala que seu bebê se chama Rodrigo. No outro dia, a Melissa vai conversar com a Luciana. A mocinha fala que é muito bom que Rodrigo se vá para o Canadá de uma vez e fique bem longe dela, pois Clara não para de importunar ela com os ciúmes do Rodrigo, porque ele fica correndo atrás dela, mesmo ela não querendo. Melissa fala que o primo ama a Luciana e mais ninguém, e que pelo jeito ele se arrependeu de ter se casado com a Clara, pois ela parece ser insuportável. E Luciana fala que Clara teve a capacidade de ligar para ela na noite passada para ameaçar ela, dizendo que se Luciana permitisse que Rodrigo se aproximasse dela, Clara ia roubar o bebê da Luciana quando nascesse, assim como fez a Roselena com a Luciana há 20 anos atrás. Melissa ficará completamente sem palavras e Luciana diz que tem medo do que Clara e Roselena podem fazer ao seu filho, pois as duas não valem nada e estão dedicadas em afastar Rodrigo dela de uma vez por todas. Melissa fala que Luciana deve informar isso ao Rodrigo, pois ele é o pai desse bebê que Luciana vai ter. Mas Luciana diz que prefere não se aproximar do Rodrigo, nem por ligação, pois Clara ia ficar sabendo e enlouquecer novamente. Luciana fala que não quer ser responsável por causar problemas para o Rodrigo, pois essa criança que a Clara vai ter vai precisar de um pai e uma mãe. E Melissa pergunta, e como fica a situação do bebê da Luciana, pois ele também não terá um pai. Enquanto isso, Roselena estará numa consulta com a psiquiatra. A Megara fala que a sua vida ficou um caos depois que Luciana apareceu na vida dela e acabou se apaixonando por Rodrigo, e tirou o Rodrigo da Clara, pois o filho estava prestes a se casar com a noiva dele. A médica pergunta se antes da Luciana aparecer, se Roselena era feliz e tinha também tranquilidade. A Megara fala que ela não tem tranquilidade há 20 anos e a médica pergunta o motivo e acabará convencendo ela a contar tudo. Roselena vai contar a sua história e revela que ela não cumpriu a promessa que ela fez para sua amiga Aurora, pois não criou a filha da amiga,
e deu para os empregados criar. Já a Luciana fala para Melissa que ela vai ser a melhor mãe desse mundo e que ela tem a Paz e seu pai para ajudar ela em tudo que o bebê vai precisar. Melissa vai dizer que tem algo que ela viu e que gostaria de falar para o Rodrigo, mas que o primo provavelmente não vai acreditar nela, então que ela nem vai perder tempo com isso. E Luciana pergunta do que se trata. Melissa fala que no dia anterior ela estava passando numa livraria e avistou a Clara aos beijos com o Marcos da contabilidade, que por sinal é muito amigo do Rodrigo. Luciana ficará chocada e diz que ela sabe que o Rodrigo e a Clara não são marido e mulher, mas que isso já é novidade para ela, que Clara tem outra pessoa. Melissa fala que foi muito estranho, porque quando Clara viu ela ficou muito nervosa e parecia que ela estava se escondendo, pois pelo jeito o Rodrigo não sabe disso. E Luciana fala que Clara é uma sem vergonha mesmo. Melissa fala que existe então a possibilidade da Clara estar enganando seu primo e que quem sabe esse bebê nem seja filho dele, e sim desse cara que ela andava se beijando. Luciana vai ficar com uma pulga atrás da orelha e vai ligar o sinal de alerta. A mocinha pensa que Clara pode ter dado o golpe da barriga em Rodrigo. E já no consultório, Rosalena fala que depois dela ter dado a Luciana bebê aos empregados, a vida dela nunca mais foi a mesma. A médica informa que quando cometemos algum tipo de crime, a gente ficará incomodado, pois no fundo sabemos que fizemos algo de errado e que isso acusa nossa consciência. E que enquanto não mudamos de vida e paramos de cometer esses erros, não ficamos bem tranquilas. Rosalena fala que ela nunca mais fez o que fez. E a médica diz que por mais que ela não tenha repetido o crime de roubar uma criança, as consequências disso vai pro resto da vida, pois essa bebê cresceu e foi se tornar a mãe do netinho da Rosalena, e que isso ela ficará para sempre na cabeça. A Megera pergunta o que ela faz num caso desses, pois ela se sente sem saída. Já Melissa fala que se esse filho que a Clara espera não fosse do Rodrigo, ele então não teria a obrigação de ficar casado com ela, pois esse foi o único motivo que ele teve para se casar com a Clara. E Luciana diz que Rosalena deve estar agindo junto com a Clara e a Julieta, e que esse homem pode ser cúmplice delas. Melissa, muito esperta, fala que só Luciana pode ajudar o Rodrigo e fazer com que o rapaz pegue a Clara com esse comparsa. E será isso que vai acontecer. Luciana vai falar com o Patrício e com o Rodrigo. Eles ficarão completamente chocados. Eles ficam então pensando na ideia da capacidade da Clara poder então ter dado o golpe da barriga em Rodrigo. O rapaz fala que ele teve uma ideia e que ele pegará a Clara de jeito. Rodrigo vai grampear o telefone da Clara e ficará de olho bem aberto para saber com quem ela anda falando, e que ele vai descobrir a tramóia dela com Marcos, que está infiltrado na empresa. Enquanto isso, Rosalena está no consultório e a médica fala que ela deveria pedir perdão a quem ela fez tanto mal e começar a fazer coisas boas e corretas, e que assim o passado ficará para trás e que um dia ela nunca mais vai se lembrar. E que ela deve aceitar e respeitar essa relação da Luciana com o Rodrigo, pois a moça espera um filho dele, e filho é para a vida toda. Já a Clara fala para Julieta que ela está apavorada, pois ela tem certeza de que Melissa viu ela com o Marcos na livraria, e que bem que Melissa pode contar isso ao Rodrigo, e que seria terrível. Julieta fala que Clara não pode colocar o plano delas em risco, saindo assim com Marcos, pois se Rodrigo descobre que Marcos é o pai do filho dela, elas estão fritas e podem perder a fortuna dos Torreslanda, pois certamente Rodrigo se separaria da Clara. A Megera fala que antes ela coloca veneno no suco do Rodrigo e que Rodrigo vai morrer e deixar ela viúva com toda a fortuna para ela. E Julieta fala que a filha não é muito burra não, e que essa é uma ideia de gênia, pois se Rodrigo morre, o bebê da Clara será o herdeiro de tudo, e Clara também. Clara vai ligar então para o Marcos e fala que eles não podem mais se encontrar pelo menos nos próximos meses, pois eles quase foram descobertos. E assim como Melissa viu eles, Rodrigo também poderá ver.
Clara diz que esse filho que eles vão ter vai tirar eles do sufoco e que depois eles vão acabar com a vida do Rodrigo e ficarão com toda a fortuna. Mas o que a Megera não imaginava é que Rodrigo grampeou o telefone dela e que estava ali ouvindo tudo. Clara ainda diz que Marcos não se preocupe, pois um dia ele vai conseguir ser tão rico como Rodrigo, assim que ela der o golpe final. E que logo eles estarão juntos de uma vez por todas, com esse filho que ela está esperando. Rodrigo ficará completamente passado com tudo que ele está ouvindo. O mocinho quase vai cair duro em descobrir que a Clara é uma bandida. Depois vamos ver a Julieta começando a tentar fisgar Cláudia Linhares. Ela vai até a empresa e vai jogar todo o seu charme e fala que Cláudia é muito jovem e bonito para ficar assim sozinho e pergunta se ele não quer sair com ela mais tarde. E quem sabe, os dois poderão tomar alguma champanhe e desfrutar um do outro, já que os dois são sozinhos e precisam então de alguém que lhe faça companhia. Cláudia, que não é nada de bobo, fala que conhece muito bem a classe de pessoa que é a Julieta, que ali ela não conseguirá dar o seu bote, pois ele ainda ama sua esposa Aurora e jamais pensará em se casar novamente. E que se um dia ele quiser se casar com alguém, será com uma mulher de caráter, que ame ele, como ele é e não pelo dinheiro que ele tem. Julieta fala que Cláudia está exagerando e que todas as mulheres que se aproximarem dele vai saber que ele tem dinheiro, mas que isso não quer dizer que elas não amem ele de verdade, pois ele parece uma boa pessoa de caráter. Com muito caráter, que atrai mulheres como ele. Cláudia dá um aviso a Julieta e fala que ela deve falar com a Clara, pois ele não permitirá que Clara, Roselena e até mesmo a Julieta burlem da Luciana, ou planejem tocar no netinho dele que vai nascer, pois ele é capaz de arrancar o pescoço de quem tocar na Luciana ou no seu netinho. A golpista vai se assustar e fala que Cláudio está sendo estúpido, mas no fundo a Megera está tremendo, pois ela viu que Cláudio sabe quem é ela e a Clara de verdade. Depois, Rodrigo passará a cuidar os passos da Megera, até que ele vai chegar em casa, e lá estará a Clara com a Julieta. Ele será sangue frio e fala que ele recebeu uma ligação de um homem dizendo que é o pai do filho da Clara. A Megera quase vai ter um treco e Julieta quase vai se afogar com o café. Clara diz que isso é brincadeira de mau gosto, e Rodrigo fala que ele ficou preocupado, pois pode ser alguém burlando da cara deles. Clara fala que tem certeza que alguém quer separar os dois, mas que eles não têm por que dar ouvidos a fuxicos. E Rodrigo fala: te peguei, Clara, suas golpistas. Você é amante do Marcos, que se passava por meu amigo e trabalhava comigo, sua sem vergonha. Julieta manda Rodrigo ficar calmo e o rapaz fala que Clara tem só uma saída: ou ela sai da casa dele e assina o divórcio e os dois se separam de uma vez por todas, ou Clara vai pra cadeia grávida mesmo, pois ele vai entregar Clara, Julieta e Marcos à polícia, e que eles serão cúmplices por extorquir ele, pois esse bebê que a Clara está esperando é filho do Marcos, não dele. Rodrigo diz como ele pôde se enganar tanto, pois Marcos parecia ser um ótimo profissional e se revelar os piores dos bandidos. Julieta diz que tudo isso não passa de um mal-entendido, e Rodrigo fala que ele já entregou as gravações das conversas da Clara com o Marcos para todos na empresa, e que Marcos acabou de ser demitido por justa causa, por planejar fraudar o Rodrigo. No outro dia, Clara vai falar com a Roselena e fala que Rodrigo descobriu tudo e que já entrou com o pedido de divórcio deles. Roselena se faz que está desentendida e pergunta: descobriu o quê? Clara fala que ele ficou sabendo que o bebê que ela espera não é filho dele e que já sabe que é do Marcos. A Megera fala que Clara é muito burra e que não conseguiu assegurar o Rodrigo e que agora ela vai entregar ele de vez nas mãos da Luciana, literalmente. Roselena diz que Clara foi muito burra e que foi o pior erro dela que ela fez, entregar o Rodrigo para ela, pois ela pensava pelo menos que Julieta ia ensinar a filha a ser esperta como as duas. Clara fala que Rodrigo, depois que descobriu o que elas fizeram para Luciana, ele nunca mais caiu na conversa dela e que ele sabe bem que as três são comparsas e que Roselena também corre risco
de ser descoberta pelo filho. A Megera fala que ela não tem nada a ver com isso e que se Rodrigo perguntar a ela, ela vai dizer que Clara enganou a todos assim como enganou Rodrigo, mentindo que ele era o pai do bebê que ela espera. Clara vai enfrentar Roselena e fala que elas estão juntas e que ela não aceitará que Rodrigo deixe ela para ficar com a Luciana. Roselena fala que Clara perdeu e que agora que Rodrigo sabe que ela deu o golpe da barriga, ela nunca mais terá chances com ele. Julieta fala que o que resta agora é elas pensar no que elas vão fazer, pois Rodrigo expulsou a Clara de casa e certamente vai correr atrás da Luciana. Roselena fala que Rodrigo fará o que ele bem quiser, mas que ela não vai permitir que Rodrigo fique de bem com a Luciana, começando com esse bebê que Luciana vai ter. A Megera fala que vai esperar a Luciana então dar à luz e que Clara e Julieta serão cúmplices dela para tirar esse bebê da Luciana e fazer com a criança o que ela fez há 20 anos atrás com a Luciana. Roselena fala que esse netinho dela nunca vai ser um Torreslanda, pois o neto da Aurora merece viver como um pobre, pois foi isso que a Aurora fez com ela, depois que fez Maximino se enrabichar por ela. Julieta fala que a Aurora está morta e que Roselena não consegue esquecer ela. A Megera fala que Luciana é a Aurora encarnada, que voltou para se vingar, e que ela não permitirá que ela fique próxima do Rodrigo. Clara diz que ela pensou em algo muito melhor do que apenas se livrar do filho da Luciana. Roselena vai perguntar do que ela está pensando. A Megera fala que ela mesma dará um fim na Luciana junto com o bebê. Porém, Roselena não vai concordar com isso e fala que isso é muito pior do que roubar uma criança. A Megera fala que ela é incapaz de matar Luciana e que isso está fora de cogitação, pois só em ela ficar sem o filho dela já é bastante sofrimento para uma mãe. Mas as coisas ficaram feias pro lado da Clara, pois a Megera fará alguns exames e vai acabar descobrindo que tem câncer na cabeça e que não pode operar. Clara perderá o chão e fala então para si mesma que ela está pagando pelas maldades que ela fez para Luciana. Se passará então 5 anos e Clara vai aparecer doente sem cabelos. A Megera vai sofrer muito e vai se arrepender de tudo que ela fez de errado nessa vida.